Devocionais da Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Coríntios, capítulos 1 a 3. A segunda carta de Paulo aos Coríntios traz um tom diferente da primeira carta. A primeira carta é muito reconhecida pela sua praticidade. Ela trata de assuntos que são facilmente observados no dia a dia. Paulo tratou dos problemas em relação à desunião e também à imoralidade que havia dentro da igreja, mostrou preocupação com relação às dificuldades quanto ao casamento e o celibato, quanto a comidas e bebidas, quanto ao culto e o uso dos dons. Agora, na segunda carta, Paulo não tem em vista tratar de problemas visíveis na igreja. Ele não fala sobre as preocupações que foram reveladas pela própria igreja. A preocupação de Paulo agora é firmar a doutrina mais profundamente. Se na primeira carta Paulo chamou os coríntios de carnais e imaturos, agora ele começa a mostrar um ensino mais amadurecido para uma igreja que também amadureceu com a repreensão da carta anterior. Paulo começa a carta tradicionalmente com uma saudação e com ações de graças. E nessas ações de graças à igreja de Corinto, ele louva a Deus pelas misericórdias e por toda a consolação. Paulo declara que Deus os consola em toda tribulação para que eles também consolem aos outros. Consolem aqueles que também estão passando por tribulações. Ele relembra as dificuldades que passou na Ásia. Embora na carta ele não especifique o que aconteceu, pode-se tratar da grande perseguição pelos judeus em Éfeso, por conta de todo o transtorno que foi promovido naquela cidade por conta da pregação do Evangelho. Lembremos de Atos 19, quando houve um grande tumulto por conta da grande conversão, a ponto daqueles que faziam imagens da Diana dos Efésios se revoltarem, gritando por horas contra os cristãos. Concluindo o primeiro capítulo, Paulo trata dos seus planos, que eram de visitar os coríntios, depois ir até a Macedônia e voltar novamente para visitar Corinto. Dali, ele viajaria para a Judéia, mas os planos não correram tão bem assim. E por conta dessa mudança nos planos, Paulo tem sido criticado, dizendo que não se pode confiar em sua palavra. Mas a palavra que ele tem pregado, a Jesus Cristo, é totalmente confiável e verdadeira. No capítulo 2, Paulo prossegue dizendo que ele não irá para Corinto, pois sua última visita havia sido dolorosa, havia sido triste. E ele prefere que a próxima visita seja alegre. Ele havia escrito sua carta com grande aflição e coração pesaroso, mas não para entristecê-los, mas para que soubessem do amor que ele tem por eles. O jovem que havia sido disciplinado agora será restaurado, pois já mostrou um coração arrependido. Ele então instrui a comunidade a perdoar e consolar, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. Paulo também relata sua preocupação, pois havia combinado com Tito de se encontrar em Troade. Porém, como Tito demorou e não chegou, Paulo se despediu e foi à Macedônia. Mesmo nesse contexto de preocupação, Paulo se lembra que a graça de Cristo conduz o seu povo em triunfo. Pois em todas essas coisas, Cristo tem sustentado a pregação do Evangelho como uma fragrância, como bom perfume de Cristo. O capítulo 3 trata de um assunto muito profundo, a nova aliança. Os adversários estavam pressionando Paulo para que ele apresentasse uma carta de recomendação à igreja de Corinto. E ele questiona se ele realmente precisava de uma carta, porque na verdade os próprios coríntios são um testemunho vivo do seu ministério. O apóstolo declara em seguida que Deus deu a ele e a seus companheiros a competência para que administrassem esse ministério da nova aliança. Ele passa então a contrastar o ministério da antiga aliança com Moisés e o ministério da nova aliança. Naquela aliança, a glória era passageira. A glória de Moisés estava cada vez mais perdendo seu brilho. Aquela era uma aliança de condenação, mas agora há uma aliança de justiça, de justificação. E Paulo usa uma passagem do Antigo Testamento que conta como Moisés cobriu seu rosto com o véu. E Paulo faz a analogia de que aquele véu também cobria o coração e a mente e impedia que eles compreendessem a mensagem da antiga aliança. Somente quando alguém se volta para o Senhor, esse véu é retirado. E quando esse véu é retirado, então a liberdade que o Espírito do Senhor provê. Paulo conclui mostrando que todos os crentes refletem a glória do Senhor quando são transformados na sua imagem.
No início de 2 Coríntios, Paulo apresenta as suas tribulações, o seu sofrimento e igualmente o consolo que vem do Senhor. Paulo desejava restaurar a confiança da igreja em seu ministério, explicando suas aflições, as mudanças de planos e as suas motivações para pregar o Evangelho. Ele reafirma que seu trabalho é conduzido por Cristo e pelo Espírito Santo que tem trabalhado no coração dos coríntios. Ele mostra que aquele pacto, aquela nova aliança que ele pregava, era ainda mais glorioso do que a antiga aliança. Ele produzia uma transformação real. Diante dessas muitas circunstâncias que Paulo passava, as suas tribulações na Ásia, a mudança de plano, o sentimento de abandono por Tito não haver chegado, em todas essas coisas, Cristo é a fonte de toda a consolação. Paulo agora se alegra, pois ele é o mensageiro, é um ministro da nova aliança, que anuncia agora a retirada daquele véu que encobria o coração dos crentes do Antigo Testamento. Cristo é o mediador da nova aliança, do novo pacto. E assim a glória de Deus é plenamente revelada por meio do Filho. Assim como Paulo, podemos ter momentos de instabilidade. Podemos nos sentir tristes, abatidos, aflitos. Podemos enfrentar grandes tribulações. Mas em todos esses casos, Cristo é aquele que consola os abatidos, é quem fortalece o seu povo a fim de que eles também venham a consolar aqueles que se encontram em tribulações por conta do Evangelho. A nós também foi dado o prazer de pregarmos a palavra, de sermos mensageiros da nova aliança, da aliança gloriosa que foi consumada em Cristo. Devemos, portanto, manter nossos olhos voltados para Cristo, viver para a sua glória, anunciar a sua mensagem, a fim de que outras pessoas também venham a desfrutar da transformação promovida pela nova aliança, a aliança gloriosa, consumada em Cristo.